A ideia, Tiago, eu estou explicando Aham, aqui para os nossos seguidores, a ideia era exatamente ouvir um pouco você, que é especialista em telejornalismo, além de mestre e doutor em comunicação, sobre esse momento tão conflituoso que a gente está vivendo aqui no país, né? E aham, a ideia realmente era iniciar com uma discussão sobre o papel dos telejornais nessa crise que está se desenrolando, que é uma crise, a gente percebe, é uma crise essencialmente política, mas precedida, quer dizer, uma crise política que já acontecia, mas agora reforçada por essa crise sanitária provocada pelo coronavírus e também uma crise econômica também decorrente dessa pandemia. E a primeira discussão que a gente queria, na verdade, estabelecer com você, Tiago, é com relação ao tema do nosso debate. Quer dizer, você acha que a Globo quer derrubar Bolsonaro? Como é que você vê esse tipo de questionamento que a gente percebe, inclusive, muito nas redes sociais? aham. Primeiro, Raul, começar agradecendo o espaço para poder falar um pouco da minha pesquisa e falar um pouco dessas perspectivas teóricas. Eu te elogio assim pela iniciativa. Dar boa noite também a todo mundo que está acompanhando o nosso debate. Falar um pouco que a nossa relação é antiga, assim, né? Foi meu primeiro lugar como repórter. Então é meio que um reencontro e uma oportunidade da gente retomar algumas conversas que a gente sempre teve. É verdade. Um É, excelente repórter de política, inclusive, viu, Tiago? Obrigado, Raul. Essa pergunta ela não é fácil, assim, né? Porque a ideia para derrubar algum governo ela é complicada. Eu estava até vendo hoje, o jornal hoje para poder até falar com mais respaldo, né, sobre como é que está sendo a cobertura da Globo. E eu acho que está muito evidente que ela caracteriza o governo Bolsonaro como uma tentativa de ruptura institucional. Né? Inclusive, hoje, na cobertura do que foi a manifestação de ontem, ela falou. Você está me ouvindo? Está indo tranquilo? Não. Estou ouvindo você Que deu uma bem. parada aqui agora. Tá ouvindo? Estou ouvindo você bem, Tiago. É que deu uma travada. Mas é isso. A cobertura da manifestação de ontem, ela mostra que foi um ato inconstitucional e antidemocrático do governo. Então tem uma clareza aí da Globo assumindo uma postura. Eu não sei se essa postura é pela derrubada do governo, mas é claramente para dizer que algo nesse governo não funciona, né? Assim, para denunciar algumas coisas que ela equivocadas e antidemocráticas e inconstitucionais. Por outro lado, tem uma agenda desse governo, e é isso que eu acho que é complexo para a gente poder pensar, é que a Globo tem sua própria agenda de interesses, assim, né? Ela tem o interesse do ultraliberalismo, ela tem o interesse da Lava Jato, a gente até pode falar um pouquinho depois, relação com o mensalão. Então, ela tem essas agendas que Perfeito. são próprias dela, e essas agendas ela quer ver adiante, né? Não necessariamente é o governo que ela quer ver adiante, né? Ela tem agendas e interesses próprios que ela quer que prospere. Né? E aí esse governo pode ser substituído se a agenda continuar, mas ela não age assim. Eu não consigo ver de saída que ela se movimenta pela derrubada do governo, mas sim deixa explícita quais são as discordâncias. Perfeito, Tiago. E a ideia, Tiago, de que o próprio presidente pensa em dar um autogolpe, né? Quer dizer, quando ele participa dessas manifestações contra a democracia, vai para frente do quartel das Forças Armadas, dizer que as Forças Armadas apoiam o povo, são manifestações claramente contra o STF, o Congresso. Quer dizer, essa ideia de que o presidente planeja dar um golpe no país, você concorda com ela? Eu acho que a gente não pode perder de vista uma certa perspectiva histórica do que é esse governo, assim, né? Eu acho que a ruptura institucional ela aconteceu em 2016, com o que o PT vai chamar de golpe, enfim. Há uma ruptura ali institucional, que foi o processo de impeachment de Dilma, que tem em decorrência, depois disso, certos acirramentos de lado a lado. Né? A partir do que eu considero ser uma ruptura institucional em 2016, você tem o processo de aceleração dessa ruptura institucional,
tem a eleição de Bolsonaro em 2018, e eu acho que ele tenta agora testar os limites dessa ruptura, né? Eu não diria que é um golpe, mas é uma escalada nitidamente autoritária para um outro momento desse governo. Então, houve a ruptura e hoje ele... Vocês pensam uma correlação com a ditadura militar. Você teve, né, a ruptura de 64 e o AI-5 com uma escalada autoritária. Eu acho que funciona mais ou menos assim. Você teve uma ruptura em 2016 e hoje tem uma escalada autoritária que ele testa os limites da democracia e os limites das respostas institucionais. E aí eu acho que é isso que ele pretende fazer. Inclusive, ontem eu estava vendo uma análise do Guilherme Boulos dizendo que o que mais aparenta possível o Bolsonaro fazer é um golpe miliciano, né? Pensando aí que a base dele bélica mais forte são as milícias, né? Que ele tem uma base aí mesmo forte de articulação com as milícias, inclusive elogiando as milícias. Dizem, né, que a troca na Polícia Federal e as interferências no Ministério da Justiça também tem a ver com isso, com as investigações em torno dos filhos dele. Então passa por aí, né, um pouco a disputa política e a sanha autoritária do Bolsonaro. Na verdade, ele estaria articulando com a base dessa área militar, com os policiais, provavelmente das polícias militares, principalmente do Rio, que se converteram para esse caminho da milícia. A gente sabe que, inclusive, tem um estudo aí do Ministério Público no país inteiro mostrando que a milícia se espalhou por todo o país e que talvez a Bahia seja o estado em que a milícia carioca, que, na verdade, onde a milícia assume características muito próximas da milícia carioca, que é onde se originou esse tipo de, digamos assim, distorção do trabalho policial, né? Agora, paralelo, exatamente, talvez até como reflexo disso tudo, Tiago, dessa escalada autoritária de que você fala e da perspectiva realmente de o presidente ter planos de, eventualmente, se tiver chance, dar um golpe, né, por todo o discurso e toda a narrativa que o governo tem construído até agora, surge também a ideia, em contraposição a isso, de um impeachment, né? Aqui e ali a gente já vê grupos, inclusive de empresários, se reunindo, ou pelo menos discutindo a possibilidade de um apoio ao vice, o general Hamilton Mourão, que seria, na verdade, uma opção, inclusive, militar, né? Porque se trata de um militar, de uma pessoa que militou o tempo todo nas Forças Armadas, com experiência política, inclusive, muito pequena. Você acha que há clima para um impeachment hoje no país? Eu vou voltar só um pouco, Raul, porque essa participação das milícias, das polícias militares, a gente tem que ficar atento, assim, né? O motim que teve no Ceará mostra que, de fato, as milícias estão espalhadas pelo país, né? Deixa eu só secar aqui. As milícias estão espalhadas pelo país. Então a gente tem que ficar atento porque há, de fato, um espalhamento aí. E eu lembro que o Bolsonaro, em 2008, se eu não me engano, ele saudou as milícias que atuavam no estado da Bahia, né? Eu lembro, inclusive saiu na época da eleição, o convite dele falando, se vocês não forem aceitos aí, vocês serão muito bem-vindos no Rio de Janeiro. Então, de fato, há uma articulação aí das milícias que a gente precisa ficar atento, inclusive com bastante atenção mesmo, assim, né? Sobre o impeachment, eu acho que o Rodrigo Maia ele tem dado manifestações muito claras de que ele não é favorável ao impeachment e ele é a pessoa que tem o poder para detonar esse processo, né? Você tem um acúmulo de 26 processos, eu acho, se eu não me engano, que já se acumulam na Câmara dos Deputados e quem tem o poder para isso é o presidente da Câmara. E aí há uma pressão muito grande em cima do Rodrigo Maia e ontem eu li uma interpretação que me parece bastante pertinente, que ele, na verdade, conta os votos, né? A gente sabe que o impeachment ele é um processo jurídico, mas ele também é um processo político. Fundamentalmente. O Bolsonaro tem crimes de responsabilidade, isso acho que tem um consenso no país hoje de que se acumulam os crimes de responsabilidade já do presidente da República, mas você precisa ter a condição política para que o processo ande. Então, eu acho que hoje não há voto necessário, inclusive porque o Bolsonaro e o governo dele abriu uma conversa com o Centrão, né? E isso a gente também precisa observar, de que ele reage, inclusive a ruptura, né? O Moro sai do governo no momento que ele está conversando com o Centrão, o Bolsonaro. Então há uma possibilidade de rearticulação do governo junto com o Centrão.
Então, hoje eu acho que não tem nenhuma possibilidade da gente ter um processo de impeachment aprovado. Mas eu acho que o Rodrigo Maia está atento tanto ao clima dentro do Congresso, quanto também à pressão dos outros atores sociais aí, né? Empresários que se mostrem insatisfeitos, a própria saída do pessoal da Lava Jato dentro do governo, né? O Moro, que é o maior representante que está dentro do governo, sai. Há uma possibilidade de ruptura com os ultraliberais se o Paulo Guedes sai também do governo né, o Plano Brasil, o Projeto Brasil, que é gestado na Casa Civil, na ala militar, tem um caráter completamente diferente ao que são as propostas do Paulo Guedes, então está em aberto isso, mas hoje não tem a condição, ao meu ver. Perfeito. E também eu acho que falta um elemento aí, talvez, Thiago, fundamental, que é o povo nas ruas, né? Pelo contrário, a gente tem visto o povo de Bolsonaro querendo realmente demonstrar aí apoio incondicional a ele, não importa o que ele fale, o que ele pregue e como ele age. E você vê o resto das pessoas, quer dizer, o restante da população muito retraído com relação a manifestações. Até os panelaços, que se tornaram aí uma prática agora, nesses tempos de pandemia, eles parecem que refluíram um pouco. Mas, Thiago, eu queria te perguntar sobre um outro assunto também, que eu acho que toca exatamente no tipo de pesquisa que você já realizou, né? Você estudou, se não me engano, para o mestrado, a cobertura da Globo na época do Mensalão, né? Uhum. E eu vi algumas manifestações suas comparando a figura do Joaquim Barbosa, que foi, na verdade, o magistrado que coordenou todo o trabalho do Mensalão, condenando, inclusive, vários políticos de vários partidos, do PT ao Centrão, com a figura do Sérgio Moro. Eu queria que você explicasse melhor um pouco isso. Em que medida você vê semelhança entre o papel que os dois desempenharam na sua relação, inclusive, com a Globo? Na pesquisa do mestrado, Raul, eu analisei os 4 principais telejornais do país, assim, né, que são os telejornais do chamado horário nobre. Então, foi o SBT Brasil, o Jornal da Record, o Jornal Nacional e o Jornal da Band. E aí, o que eu consegui perceber ali, o Mensalão, eu comecei a pesquisa em 2012, 2013, que foi o auge do julgamento do Mensalão. Não foi uma pesquisa propriamente sobre o Mensalão, mas acabou que, como eu pesquisei a relação entre cultura política brasileira e o telejornalismo do horário nobre, não foi um tema que eu tive que tratar, assim, né? Perfeito. E o que eu percebi ali é que o julgamento do Mensalão, ele foi completamente perpassado por um interesse de construção de uma narrativa, né? A Globo constrói a narrativa sobre o Mensalão, e não só a Globo, né? Os 4 telejornais, e aí eu lembro muito de uma cobertura da Band que mostrava o Joaquim Barbosa sendo máscara de carnaval, ou seja, o sucesso do ministro era tão grande que ele virou artefato das pessoas se fantasiarem dele, assim, né? E comparavam ele com Batman. Então, a pesquisa mostrou ali que há uma construção de narrativa e que essa construção de narrativa ela precisa de certos personagens para que ela possa acontecer, né? O Joaquim Barbosa, na época, era este personagem, né? E a Globo vai atrás do Joaquim Barbosa, né? Constrói ele nesse lugar, porque ela estabelece uma narrativa em que ela constrói o seu próprio lugar de autoridade a partir desses personagens. Na época do Mensalão, o Joaquim Barbosa era essa figura, né? E aí a relação que eu faço com o Moro e com a Lava Jato é que o Moro assume esse lugar que o Joaquim Barbosa tinha, agora já com a Lava Jato. Assim, né? De novo, se constrói uma narrativa e uma parceria entre a imprensa e o judiciário que precisa de um herói. O Moro é este herói que é construído e impulsionado aí. Aí sempre aparece a ideia de que então a Globo faz o jogo da Lava Jato ou fez o jogo do Mensalão. Eu acho que não, de novo, assim, né? A Globo tem a sua própria agenda de interesses. Ela constrói o seu lugar de autoridade a partir da relação que ela estabelece com certas fontes. Ela mostra, olha, nós temos acesso a essas fontes. Com a Lava Jato, ela tinha acesso em primeira mão aos promotores e ao juiz do caso, o Moro. Hoje, quando eu estava vendo a cobertura das manifestações de ontem, ela mostrou uma série de vídeos de ministros do Supremo Tribunal Federal
comentando o que foi o ato de ontem e condenando esse ato. Então, ao mostrar que ela tem acesso a essas pessoas, ela está mostrando que ela tem uma relação de confiança, uma relação de autoridade, e ela se posiciona acima dessas autoridades. Eu chego a dizer que é como se ela fosse um que se estabelece acima dos outros poderes instituídos, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então, a relação não é que eu acho que Joaquim Barbosa e Moro sejam a mesma coisa, mas na construção de narrativa que passa por uma certa relação de poder entre a Globo e o Judiciário, ele é um personagem, o Moro, hoje, que meio que exerce esse papel do herói, né? Que o Joaquim Barbosa ocupava na época, assim. Agora, de qualquer forma, a gente percebe também que a Operação Lava Jato foi, na verdade, inspirada numa operação que aconteceu no exterior, que foi a Mãos Limpas da Itália, né? Inclusive, esse tipo de articulação entre os juízes, o judiciário e os procuradores com os veículos de comunicação, ele foi essencial para a primeira etapa bem-sucedida da Mãos Limpas na Itália, que foi replicada aqui no Brasil. Quer dizer, claro que o Mensalão abriu espaço para tudo isso, foi realmente um ato inaugural contra a corrupção política, de maneira assim mais global no país, né? E a Lava Jato a gente pode considerar como uma etapa legatária desse processo. Agora, Tiago, de qualquer forma, o que você percebe é que essa aliança dos judiciários lava-jatistas... Pera, deu uma travada. Quando você falou parceria, aí travou aqui para mim. Não, assim, não, o que eu queria saber, na verdade, é que se você acha que essa parceria do judiciário lava-jatista com a Globo, né, ela mostra uma relação de antiguidade mesmo. Quer dizer, começa só no Mensalão essa aliança da Globo com o judiciário? Você vê em algum outro momento da história do país essa relação? Eu acho que, primeiro eu vou fazer algumas diferenças assim, entre o que é Mãos Limpas, o que foi as Mãos Limpas e a Lava Jato, porque no sistema italiano, assim, eu não fui a fundo nessa relação porque não é meu objeto, mas eu já vi manifestações de um dos juízes que estava à frente das Mãos Limpas, e ele sempre faz uma diferença entre o juiz de instrução, né, de quem pega as provas e analisa as provas, para um juiz que vai, de fato, fazer o julgamento do processo. A gente não tem essa figura no país ainda. Há uma discussão aí do juiz de garantias que está, né, em discussão, acho que não foi aprovado, não sei se foi aprovado ainda. Aliás, foi aprovado, mas ainda não foi, de fato, colocado em operação. E eu acho que essa é uma diferença do nosso sistema judicial que a gente precisa ficar atento, porque é como se a gente tivesse dois processos diferentes de juiz, inclusive que permite envolvimentos diferentes do juiz, assim, né? Então, há uma relação das mãos limpas, mas há uma diferença da organização judicial que talvez seja importante a gente ter em mente. Sobre a parceria da Globo com o judiciário, eu pego o Mensalão porque foi o momento que eu efetivamente fiz a pesquisa, mas eu acho que a parceria com promotores ela é anterior, né? Eu lembro do Francisco Carvalho, se eu não me engano, esqueci o sobrenome dele, que era sempre um promotor que aparecia muito na Globo. Eu acho que essa parceria entre imprensa e quem investiga, ela não é novidade, assim, né? Há uma relação que se estabelece entre quem investiga e quem noticia. Eu acho que o que a gente precisa tomar em causa e tomar atenção é que, às vezes, essa parceria ela é feita de forma crítica, né? Não pode o jornalismo, me parece, assumir o discurso da promotoria sem colocar em questão, né? Porque a gente faz isso com qualquer fonte. Qualquer fonte nossa que dá uma informação, a gente vai botar em questão essa informação, né? Senão, sob o risco da gente ser utilizado pela fonte. Eu acho que esta parceria ela é antiga e, às vezes, ela acabou se tornando algo que tornou o jornalismo tão... espera tanto isso que, às vezes, entrou numa relação que ela deixou de ter a crítica, né? Eu vi, inclusive, um texto da Ombudsman da Folha, não lembro qual delas, que exatamente ela botava em questão que tipo de cobertura
a Folha fez e que tipo de parceria a Folha fez com os promotores, né, que são uma fonte importante, mas que, como qualquer fonte, tem que ter as suas informações colocadas em questão, né, colocadas em questionamento. E, às vezes, isso não aconteceu, tanto no Mensalão, quanto na Lava Jato, e mesmo em parcerias anteriores. Aí eu lembro muito especificamente do Francisco Carvalho, não tem uma pesquisa profunda de outros tempos, assim, né, dessa relação investigador e jornalista, mas eu lembro de pelo menos 3 momentos aí em que os promotores assumiram um lugar de destaque nos noticiários. É interessante você estar falando isso. Eu falei com alguns jornalistas, Thiago, que cobriram pelo menos o início da Lava Jato. E um deles me disse que havia praticamente um consenso de que era necessário retirar talvez um pouco dos procuradores que faziam a operação aquele protagonismo e transferir para uma figura como o juiz que comandava tudo isso, que era o Moro. Quer dizer, isso, na verdade, essa conversa eu tive com jornalistas de impresso, né? Por acaso, um dos jornalistas de O Globo, que também pertence à Rede Globo, mas ele me disse que isso era quase que um pensamento comum dos profissionais que cobriam o início da Lava Jato. E foi dessa forma, na verdade, que o Moro se projetou. Agora, Tiago, eu entrevistei aqui o senador Álvaro Dias, mais ou menos ali no período do 2 de fevereiro. Ele veio para aqui acompanhar o lançamento do candidato do Podemos à prefeitura, João Bacelar, e a gente conseguiu fazer uma entrevista com ele. E nessa oportunidade ele disse que ele foi a primeira pessoa, como ele havia sido candidato à presidência, ele disse que ele foi a primeira pessoa a pensar em levar Moro para o Ministério da Justiça. Inclusive, recordou que colocou isso durante a sua campanha na televisão. Veja, parece que essa ideia realmente de aproximação com Moro e com essa, digamos, essa imagem de combatente intrépido da corrupção, essa perspectiva ela já era vista por outras figuras que não o presidente Jair Bolsonaro. Embora durante muito tempo a gente tenha ouvido que havia uma articulação entre eles e que o Bolsonaro, na verdade, que o Moro pensou em favorecer a eleição de Bolsonaro. O que Álvaro Dias me disse é o contrário, não se presta a esse tipo de, na verdade, ilação, mesmo porque eles têm algum nível de aproximação por estarem ali no sul do país, né? Agora, eu queria saber... Os dois são do Paraná, né? Exatamente, os dois são do Paraná. Então, o que acontece? Você acha que o Moro entrou numa roubada ao assumir o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro? Porque a maneira como essa relação está se encerrando é a pior possível, né? Eu acho, Raul, que ele entra e ele sai fazendo mais ou menos a mesma conta, assim, né? De que como é que ele pode se projetar na esfera pública. Eu acho que ele entra meio que achando que o Ministério da Justiça seria um lugar de visibilidade para ele. Eu acho que, de novo, né, são grupos que se juntaram com seus interesses próprios. Você tem a Lava Jato, você tem ultraliberais e você tem o Jair Bolsonaro, que está ligado mais a uma ala miliciana, nem diria que é uma ala militar. Então você tem esses 3 grupos que se juntam, e aí dentro do Bolsonaro, da ala bolsonarista, você tem outras subdivisões. Então eles se juntam por interesses muito específicos, e o Sérgio Moro entra no Ministério achando que era um lugar de visibilidade, né? Eu não acho que ele entre porque ele concorda com tudo que o Bolsonaro estava propondo, nada disso. E acho que sai também para manter a sua possibilidade de visibilidade. Assim, né? Ele rompe de forma... Eu até falei isso no Twitter, assim, de forma até mais competente do que o Mandetta. Sim. Porque ele faz aquela entrevista coletiva já anunciando várias questões que colocam o presidente da República em sérios apuros, assim, né? E faz isso guiando a narrativa. Ele reassume o controle da narrativa e rompe, eu acho, pelo mesmo motivo que entrou, para se manter nas esferas de visibilidade. O que é que ele vai fazer depois daí, eu não sei. Porque ele precisa de espaços como esse para se manter em evidência, né?
E não sei se, por exemplo, ele foi convidado assim que saiu para ser secretário ou do Witzel ou do João Dória. Eu não sei se ele, topando uma coisa e outra, ele mantém a visibilidade, porque são duas pessoas que também têm seus projetos para 2022. Então, eu entendo o gesto de saída que ele faz para mostrar que ele, olha, eu estou aqui mantendo uma vontade de ter uma imagem, né, mantendo certos compromissos, inclusive reagindo ao espaço de poder que ele ia perder, porque o Bolsonaro começou a investir nas indicações dele diretas, né? O Valeixo ele trouxe do Paraná junto com ele. Então há uma ruptura aí também por espaço de poder, que né, o Moro percebeu que ia perder isso. E não sei o que é que ele faz no adiante, assim, né? Com o seu projeto político, que é muito óbvio, né? Ele tem um projeto político, o Sérgio Moro. Agora, como é que ele mantém esse projeto político em evidência para deixar que ele seja candidato em 2022, que parece ser hoje o projeto dele atual, né? Não sei o que acontece. A existência desse projeto político da parte de Moro, talvez, inclusive, seja um ponto que o diferencia bastante do Joaquim Barbosa, né, Tiago? Porque a despeito das portas que abriam para Joaquim Barbosa e dos acenos, tanto partido quanto os próprios veículos de comunicação fizeram para ele não topou. Em nenhum momento, ele não demonstrou, na verdade, nenhum pendor político forte e permitisse que ele entrasse e ocupasse um espaço que me parece válido no país em relação à liderança política e, sobretudo, que assumam de maneira muito comprometida o combate à corrupção, né? Agora, eu acho também, Tiago, não sei se você concorda comigo, que talvez, embora a gente possa imaginar que haja, de fato, por parte de Moro, um projeto político, talvez se ele tivesse permanecido na condução da Lava Jato, inclusive aí, talvez com um governo muito mais solidário a ele do que os governos que ele denunciou anteriormente, que foram os governos do PT, né, que ele enfrentou praticamente sozinho ali naquela condição de juiz, talvez ele conseguisse adquirir uma projeção muito maior do que essa que ele alcançou temporariamente nesse espaço de um ano no governo Bolsonaro, e que acho que saiu um pouco avariada com essa sua demissão, com esse pedido, essa sua saída do governo, né? Eu acho, Raul, talvez tenha um pouco uma interpretação distinta da sua em relação a isso, porque o que eu acho é que a agenda do combate à corrupção acabou sendo secundarizada e de forma consciente, assim, né? Inclusive, quando ele sai do governo, ele diz que ele tinha melhores condições de combate à corrupção e de atuação da Polícia Federal nos governos do PT. Ele fez esse elogio, assim, né? Reconhecendo que havia uma autonomia. Então, acho que faltou aí uma sagacidade de avaliação política mesmo, assim, né? De que esse governo que foi eleito, e foi eleito com interferência, eu acho, não dá para a gente dizer que o Moro não interferiu a partir do momento que ele solta a delação do Palocci na semana do primeiro turno, há uma interferência. Você não faz uma liberação daquela sem achar que vai ter rescaldo político né, no meio da eleição, assim, na semana mais importante da eleição, você solta aquilo, óbvio que você sabe que vai ter uma consequência. Então, eu acho que ele acreditava que a sua força política fosse o suficiente para fazer Bolsonaro assumir certos compromissos que ele nunca mostrou ter. Né? Então, quando ele sai, inclusive, ele fala, olha, o PT deixava a Polícia Federal agir de forma autônoma. E mostrando que esse governo quer interferir na Polícia Federal. Então há aí um problema de avaliação que talvez passe por ele acreditar que o que ele representava seria o suficiente para fazer o governo seguir a agenda dele. Né? E parece que é um erro de análise que não só o Moro fez. Várias pessoas achavam que era possível domar o Bolsonaro. Né? O Paulo Guedes sempre entrava... Isso, tutelar Bolsonaro. Acho que Paulo Guedes com a história do posto Ipiranga, as Forças Armadas, a imprensa, de vez em quando, achando que era possível. Acho que todos entraram nessa conta de achar que era possível tutelar Bolsonaro. O que o Bolsonaro está mostrando é que ele não passa por tutela. Então...
Não, perfeito. Você, né, mas, de qualquer forma, eu acho que também havia aí talvez, Tiago, um equívoco em relação a como esse tipo de combate à corrupção, pelo menos tradicionalmente, tem se dado no país, né? A gente, não sei, talvez com essas características a gente pode realmente voltar lá ao período do mensalão e retomar com a Lava Jato. A gente vai ver que, na verdade, essas estratégias de combate à corrupção, elas não são promovidas pelo Executivo, né? Elas têm ocorrido no campo do Judiciário, depois que a corrupção se instala, né? Então, assim, na prática, eu termino acreditando que, com a ida de Moro para o governo Jair Bolsonaro, nós perdemos, e sua consequente saída, ele deixa de fazer parte da Lava Jato. Quer dizer, a gente vê, inclusive, como a Lava Jato ela automaticamente vai se esvaziando imediatamente em seguida à saída de Moro do comando das operações, e depois ele sai do governo, onde, segundo ele próprio anunciava, o propósito dele era exatamente ampliar essa dimensão de combate à corrupção no país por meio do Executivo, né? Talvez ele também tenha quebrado a cara nessa estratégia, né? Eu acho algo que tem algo que a gente tem que lembrar, assim, que, de fato, historicamente, eu acho que o executivo seja o poder que menos trate em relação à questão do combate à corrupção. Mas a Controladoria Geral da União foi um ativo importante dentro do executivo que foi esvaziado, junto com a ruptura institucional de 2016, né? A gente teve na Bahia dois ministros muito atuantes na Controladoria, o Valdir Pires e o Jorge Age, e que deram um caráter de ação executiva na fiscalização do que eram os contratos do próprio executivo, né? Junto tanto os ministérios com as prefeituras, os convênios, todos passavam por processo de sorteio. Eu acho que tinha uma ação do executivo. Essa ação acabou sendo esvaziada com a ruptura institucional de 2016 e eu acho que ela é adensada depois. Eu concordo com você que às vezes o judiciário é mais ativo em relação a isso, mas eu acho que a gente não pode também desconsiderar o que era a controladoria, a importância que teve a controladoria, inclusive como acionadora de processos de investigação próprias dentro do executivo, e como isso acabou sendo esvaziado depois, né? Perfeito. Eu queria agradecer a participação de todas essas pessoas aí que estão, enfim, agora acompanhando nossa live, do editor do Política Livre, Raul Monteiro, esse aqui que vos fala, e do grande jornalista Tiago Ferreira, doutor, mestre em comunicação e especialista em telejornal, que estudou aí um pouco do tratamento jornalístico ao mensalão. Eu queria só aqui fazer uma observação do Francisco Miranda, viu, Tiago? Ele está dizendo aqui que Moro virou o maior inimigo dos bolsonaristas. O Instagram de Moro está repleto de xingamentos. É fato isso, né? Moro tem sido ele virou comunista, assim, né? Virou comunista. Moro é mais um comunista agora. Agora, Tiago, voltando um pouco para a questão da Globo aí, que teve uma atenção especial em seus estudos, eu, se não me engano, vi uma manifestação sua dizendo que a Globo se coloca num patamar superior a todas as outras instituições do país. Como é que você explica isso? A relação que a Globo constrói historicamente é que ela... Isso é inclusive anterior à própria criação da TV Globo, assim, né? O jornal Globo foi um ator importante para o golpe de 64. Né? Então a Globo ela sempre se colocou, pelo poder que tem, historicamente, enfim, são várias emissoras que cobrem o país inteiro, ela tem esse poder, né? E ela, a partir desse lugar que ela adquire, e aqui eu não vou assumir certos discursos que falam que a Globo manipula, que a alienação passa pela Globo, eu não concordo com esse tipo de discurso, mas eu acho que ela tem um poder na mão dela para fazer progredir a sua agenda que faz com que ela tenha um papel importante. E aí, quando eu digo que ela assume, né, um papel acima das outras instituições, é porque ela constrói o seu lugar de autoridade para além, é como se nenhum outro poder prestasse
E quem tem credibilidade e quem tem autoridade para ter essa credibilidade é a Globo. Então, a partir desse lugar que ela constrói para ela mesma, assim, né, de que, olha, somos nós que ouvimos as fontes do país, somos nós que ouvimos o presidente da Câmara, somos nós que ouvimos o ministro Supremo, somos nós que ouvimos os atores políticos, ela mostra acesso a esses atores políticos e, por outro lado, ela constrói a sua relação de credibilidade com a sua audiência. Essa relação que se constrói aí, ela é uma relação de poder. E a partir desse lugar, ela julga os outros poderes. Ela julga se o executivo age de forma errada ou não. Ela julga se o legislativo tem problemas ou não. Quais são os temas que devem ser abordados ou não. Agora que há um claro processo de atrito entre ela e o governo Bolsonaro, ela mostra que tem agendas próprias, que a carteira verde e amarela, por exemplo, que é uma proposta do Paulo Guedes, ela assume como agenda dela. Então, é como se os outros poderes estivessem submetidos à sua própria agenda de interesses. E ela constrói a partir das suas coberturas. Isso, né? E a forma com que ela constrói relação com essas autoridades. Não, perfeito. Eu acho que talvez o exemplo mais cabal sobre o exercício desse poder pela Globo, a gente tem assistido ali durante o governo de Michel Temer, né? A Globo puxou aquela denúncia contra a JBS, a partir da JBS, feita pelo Janot, que na época era o procurador-geral da República, e tentou efetivamente, pelo que eu me lembro, realmente derrubar um governo que era absolutamente frágil, né? Foi um governo que já surgiu fragilizado tanto pelo episódio do impeachment e da conspiração que se identificava em Temer com os setores que acabaram derrubando Dilma, quanto pela própria tradição fisiológica e comprometida do ponto de vista ético e moral do seu partido, o MDB, né? Então, a gente, inclusive, viu como o MDB depois, algumas das suas principais lideranças acabaram, algumas presas, enfim. Então, mas ainda assim, aquilo não foi suficiente, Tiago, para derrubar o governo. Era como se as pessoas percebessem que, depois daquele conflito que resultou na saída de Dilma, o país precisasse um pouco respirar, um pouco de tranquilidade. E, de fato, Temer, a despeito da gente saber o que é que representava essencialmente a velha política, ele conseguiu dar um clima de pacificação ao país como a gente não via há muito tempo, né? Havia uma tensão política muito grande no país até aquele período em que ele governou. Depois surgiu a figura do Bolsonaro. Agora, o que é interessante é essa questão que você traz sobre o papel, digamos assim, institucional da Globo no país. O que dá à Globo essa condição, na sua opinião? É o fato das demais instituições estarem muito fragilizadas? Eu acho que passa, Raul, pela própria força empresarial da Globo, assim, né? A Globo, e aí eu vou pegar a TV Globo, que eu pesquiso efetivamente no mestrado. A Globo, ela é criada numa parceria muito forte com o governo militar, né? E essa é uma relação que ela não é negada por ninguém, né? Nem a Globo nega. E essa parceria permite com que a Globo tenha um acesso ao país, uma cobertura que nenhuma outra emissora tem. O sistema de satélites da Embratel, ele é criado em 71, 72, e o primeiro telejornal que vai ao ar por satélite, integrando, e aí o discurso era da integração nacional, é o Jornal Nacional. Então, a força da Globo vem de uma relação histórica que ela estabelece com atores políticos, né? Inclusive, há uma aproximação da Globo com diversos governos, né? A gente tem a relação com o governo militar, tem a relação com o governo Collor, que ela se aproximou. Depois, há emissários da Globo que conversam com o Zé Disseu, no governo Lula. E, então, ela sempre estabelece uma relação com o campo político a partir desse lugar que ela acumula de competência, assim, competência técnica. Ela se distingue de qualquer outra emissora. Se você pega uma telenovela da Globo, ela é muito superior a qualquer outra telenovela de qualquer outra emissora do país. E se ela quer fazer cobertura, ela faz. O papel que a Globo está assumindo
na relação com o coronavírus, por exemplo, do jornalismo, é de competência, para demonstrar a competência que ela tem, assim, né, de qualidade técnica. Então, isso é uma questão importante, né? A competência que ela tem, a relação com a política, com o campo político. E eu diria que mais, assim, a forma com que a comunicação no Brasil está organizada permite a Globo ter esse poder, porque ela controla jornal impresso, televisão, rádio, internet, TV paga. Há uma concentração midiática muito forte que permite a ela construir de forma muito incisiva a sua narrativa. É algo, uma concentração de poder midiático, que nos Estados Unidos, que é o berço do liberalismo, né? Assim, berço do capitalismo, berço não, mas é o grande exemplo do capitalismo hoje, não é permitido. Né? O chamado, a propriedade cruzada dos meios de comunicação não é uma possibilidade nos Estados Unidos. E ela tem aqui. Então, é uma concentração de poder que permite a ela agir da forma que age. Né? E mesmo assim, eu acho que tem diferentes ações políticas dentro da Globo. Né? É importante também ver a Globo como um espaço de disputa. Porque se a gente vê o jornalismo tão atrelado com certas narrativas aí, liberais, enfim, você tem uma tradição de esquerda dentro do entretenimento da Globo que também é preciso marcar, né? De Francisco Guarnieri, Zé de Abreu, uma série de autores e atores que sempre se aliaram à esquerda. Tem até a piada do Roberto Marinho, Não Mexa com os Meus Comunistas, que ficou famoso, né, quando a ditadura militar vai dar uma batida na Globo e aí o Roberto Marinho sai em defesa deles. Então tem isso, assim, né? Essa multiplicidade de coisas permite a Globo atingir diferentes públicos. Então há uma série de questões que eu acho que explicam ela ter o poder que ela tem. Agora, Tiago, de qualquer forma, a gente, embora esteja tratando aqui com foco especial a Globo, a gente vê uma convergência do ponto de vista de abordagem editorial entre a Globo e os principais jornais nacionais do país, que são a Folha, o Estadão e o Globo. Claro que a gente sabe que, com o surgimento da internet, essa característica de jornal nacional, ela se dilui muito, mas esses jornais, talvez, eles congreguem a inteligência política e intelectual do país. Então, a que você atribui essa convergência contra o governo de Jair Bolsonaro, de todos esses veículos? Eu acho, Raul, que assim, a gente tem um problema na comunicação do país que a gente precisa encarar em algum momento. Eu não sei quando é que a gente vai fazer isso, mas é preciso, que é a falta de pluralidade. Né? Por mais que haja diversos jornais e a liberdade de imprensa ela precisa ser defendida, isso não está em questão. Eu acho que a gente precisa de ter mais perspectivas, né? Com o mesmo nível de abrangência e que esses outros veículos que você citou têm. A partir disso, eu acho que essa convergência dos principais veículos em relação ao governo Bolsonaro vem pela constatação de que é um governo que vai contra certos interesses que esses jornais assumiram como um aspecto importante. A Folha, há muito tempo, tem uma decisão de mostrar quais são os seus compromissos editoriais em relação à política do país. E um desses atributos é a liberdade das pessoas, né? Os direitos humanos. O governo Bolsonaro ele vai contra esses aspectos. Então você tem tanto uma disputa de interesse, eu acho, né? Não dá para achar que a Folha se move apenas por questões, como é que se diz? Questões humanitárias, né? Tem interesse aí, mas eu acho que tem uma contradição. Olha, esse governo representa uma possibilidade, inclusive, de ir contra a gente, porque ele faz esses veículos de alvo. Né? Ontem, jornalistas do Estadão foram agredidos durante aquelas manifestações. Então, é a própria constatação de falar, nós somos alvo também. Né? Então, a gente precisa reagir de alguma maneira. Me parece que a aliança é de se perceber como uma possível vítima do governo. Que não é uma aliança que ela é acordada nos bastidores, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que é uma constatação de que é uma ameaça a quem tem a liberdade de expressão com possibilidade de exercício, né, profissional e existência. E eu acho também que tem aí o papel que a gente não pode desconsiderar dos meios alternativos. Né?
A internet, como você falou, ganha um espaço, uma importância muito grande nos últimos anos e exerce certas pressões em torno desses meios mais tradicionais, né? Nas disputas que se estabelecem das narrativas, esses outros lugares acabam fazendo com que hajam certas inflexões. Temas que não eram tratados passam a ser tratados para dar resposta ao que os veículos alternativos estão dizendo. Então, você tem um espaço aí de disputa, né, que se estabelece. Eu vou aproveitar até a pergunta aqui do Augusto Leal, se a Globo é paga para fazer política, Tiago, para também implementar aqui uma outra pergunta a você. Você não acha que esse ativismo que os veículos de comunicação no Brasil começaram a desempenhar, eu diria que, principalmente agora, ele também não se deve à inexistência de uma liderança de oposição forte ao governo? Quer dizer, é como se todas essas sandices ou todas as ideias que o presidente Jair Bolsonaro lançasse contra, inclusive, uma série de setores, e aí eu vou incluir a imprensa, né? Acho que é uma reação natural no momento que Globo e os veículos de comunicação se posicionam contra ele, porque ele ameaça claramente todos esses veículos. E ele ameaça, sobretudo, pode ser apenas retoricamente, mas ele ameaça, inclusive, com a supressão de liberdade quando ele acena para uma perspectiva ditatorial para o país. Então, é natural que os veículos se organizem contra ele. Não tem como. Se alguém ameaça a liberdade é o oxigênio dos veículos de comunicação. É natural que os veículos se unam, né? Aqueles veículos que não estão dispostos a se submeter ao que ele pensa, se articulem para enfrentá-lo. Mas você não acha que esse acirramento, ou pelo menos a criação desse ativismo, não está relacionado, Tiago, exatamente à ausência de uma figura de oposição a Bolsonaro que seja realmente acreditada, que tenha hoje credibilidade para fazer isso? Porque, pelo que eu vejo aí no cenário, não tem ninguém que efetivamente consiga enfrentá-lo, né? Não é isso que está gerando esse ativismo na mídia? Raul, eu acho, primeiro que eu queria fazer um pequeno reparo, assim, a reação a métodos de cerceamento de liberdade, eles são relativamente recentes, né? Porque a gente tem que lembrar que Folha, Estadão, o Globo, todos foram apoiadores do golpe, e do golpe de 64, eu estou dizendo, né? E que hoje, passados as décadas, se posicionam de uma outra forma, né? Eu concordo com você, mas só para a gente fazer um pouco de marcação histórica, assim, para não esquecer disso. Sobre esse ativismo ser decorrente de uma ausência de liderança de oposição, eu tenho muitas dúvidas, assim, porque eu acho que a oposição ela é uma oposição que tem atuado dentro das possibilidades dela, que são possibilidades muito difíceis, assim, né? Você tem toda uma articulação de direita e extrema-direita que assume o poder de forma inédita no país, né? Essas pessoas, elas têm articulação profunda com milicianos e forças armadas que dificultam a atuação do campo de esquerda, por exemplo, né? Se a gente pensa a oposição à extrema-direita nesse lugar. E fora isso, você tem a própria imprensa, às vezes, dificultando o acesso dessas figuras e dificultando... e aí eu vou citar um levantamento recente que o UOL fez sobre as últimas 5 coberturas de escândalos do governo Bolsonaro na Globo, pegando o Jornal Nacional e o Fantástico para fazer essa análise. E esse levantamento do UOL mostrou que principais lideranças de oposição, Ciro Gomes, Haddad, a saírem das eleições, Lula, Dilma, outras figuras dentro do parlamento, do PT, do PDT, do PCdoB, enfim, do PSOL, não eram escutados pela Globo, né, na cobertura dessas 5 dessas 5 crises do governo. Então tem aí um problema de acesso, né? Então, como é que a gente avalia aí que o ativismo do jornalismo e da imprensa vem em decorrência de uma certa falta de atuação da oposição, se essa oposição não consegue falar, né? Assim, não consegue ter espaço na principal emissora do país? E fora isso, se a gente pega a renda básica, assim, né, para pegar esse momento de pandemia, quem conseguiu fazer com que a renda básica emergencial fosse aprovada no valor de R$ 600 a 1.200 foi a oposição. Né? O governo queria pagar inicialmente R$ 200.
Então, assim, né, como é que a gente avalia essa atuação? Eu acho que falta ter mais espaço para a gente ter essa liderança de oposição que você corretamente avalia que não tem, eu acho que também não tenha aí, mas eu só pergunto por que não tem? Assim, acho que eu meio que inverto a pergunta assim, né? Por que não tem? Acho que não tem porque essas lideranças elas têm espaços muito restritos, eu acho. Tiago, eu vou pedir que a nossa próxima, que você seja breve em relação à nossa próxima pergunta, porque a gente já está se aproximando Tá, aqui do fim da tá nossa bom. live. Eu queria mais uma vez agradecer a todos que nos acompanharam, que estão nos acompanhando aqui, enfim, prestigiando, sobretudo, a qualidade desse entrevistado. Mas, Tiago, veja, você não acha também, aí voltando um pouco para esse estilo de Bolsonaro, que há muito, quer dizer, quando ele acena para as Forças Armadas, com essas pautas que a gente pode considerar, inclusive, anticivilizatórias, ele não está usando bastante do diversionismo, porque enquanto isso acontece, você veja, nós temos uma pandemia no país que já matou mais de 7 mil pessoas, nós temos filas quilométricas na Caixa Econômica para que essas pessoas que precisam desesperadamente desse auxílio emergencial possam sacá-lo. Você tem uma desorganização completa em relação à maneira com que essas pessoas podem, inclusive, receber esse dinheiro num momento em que é necessário evitar aglomerações. Você tem filas no INSS, enfim, você tem, na verdade, problemas assim sérios no país. Você tem um colapso no sistema de saúde que vem sendo, inclusive, já denunciado por prefeitos e governadores em vários estados e municípios. Quer dizer, tudo isso que representariam, em condição normal, um apagão gerencial no governo, tudo isso fica em segundo plano. Agora, preciso que você responda rápido, porque senão daqui a pouco nossa live vai cair se a gente puder, Tá. se a gente puder se despedir. Eu vou logo então agradecer o convite. Foi um prazer imenso poder conversar com você e conversar com as pessoas que acompanharam a live. E eu acho, Raul, que respondendo a isso, eu acho que tem. Eu já fui mais crente nessa ideia diversionista. Assim. Eu acho que, na verdade, o governo tem atuado em frentes diversas. Né? Ele é incompetente na gestão sanitária, ele é incompetente para deixar as pessoas terem acesso à renda, mas ele também atenta contra a democracia e contra os direitos individuais. Então, eu acho que não é diversionismo quando a gente fala que Damares é contra os gays, quando ela fala lá, né, do vermelho, do rosa e do azul. Eu acho que o governo ele tem atuado em frentes diferentes e a gente precisa estar atento às diferentes frentes que ele atua. Assim, né? Eu não consigo mais ver como diversionista. Eu acho que é núcleo central da forma de organização e de atuação desse governo. Perfeito, Tiago. Tiago, eu queria agradecer imensamente o fato de você participar da nossa primeira live. Não foi por acaso que eu resolvi escolher você. Você, como lembrou no início, foi um repórter destacado nosso, uma pessoa que sempre teve uma devoção muito grande pela atividade política. Eu sempre admirei muito isso. É um tuiteiro aí retado, né? Um baiano retado, né? Que já conseguiu chegar ao seu doutorado. Logo, logo deverá estar fazendo aí o seu pós-doc. Enfim, foi um prazer imenso, Tiago, ter conversado com você aqui. Eu espero, tinha aqui ainda uma lista de perguntas grande para você, mas eu acho que não vai faltar a oportunidade da gente voltar a conversar e você aí nos ajudar a entender esse momento tão difícil e tão rico que o país vive, né? Foi um prazer muito grande, está sendo um prazer muito grande recebê-lo aí na internet, nessa live, para a gente trocar essas ideias. Eu agradeço muito, Raul, a oportunidade para poder conversar, para poder falar da minha pesquisa e já fico aqui aberto aos próximos convites, se eles rolarem. Estou aqui à Falou, Tiago. disposição. Uma boa noite a Um você, abraço, uma boa Raul. noite, um abraço grande, uma boa noite a você, a sua família e a todas as pessoas aí que nos acompanharam. Um grande abraço, Tiaguinho. Abraço também a todo mundo. Abraço.